Olá a todos, estamos aqui para mais um Intraday. Meu nome é Felipe Lohan, sou repórter da editoria de empresas e setores. Eu estou com o Matheus Piovesana, que faz cobertura diária de Bolsa de Valores. Oi, gente, tudo bem? Como vocês podem ver, eu e o Felipe, a gente está aí à distância, porque com o coronavírus, né, a pandemia, nós estamos trabalhando de casa, mas continuamos aí apurando as informações, levando até você e também fazendo aqui o Intraday. E aproveitando esse tema, né, do isolamento, do confinamento, com as medidas cada vez mais restritivas de circulação para evitar a expansão dessa pandemia de coronavírus, a gente vai falar hoje sobre o setor de varejo, que está sendo muito afetado por essas medidas que os governos estaduais e municipais vêm tomando, né? E o que está acontecendo com esse setor nos últimos dias, Matheus? Olha, além dessas medidas restritivas que o Felipe citou, a gente teve aqui em São Paulo, acho que foi o exemplo mais famoso, né, do Dória fechando todo o comércio não essencial. A gente também teve várias redes aí de varejo que anunciaram o fechamento de lojas físicas por conta própria no Brasil inteiro. A Renner foi a primeira a fazer isso entre as grandes redes, a ação dela caiu bastante, e depois outras redes como Guararapes, que é a dona da Riachuelo, Marisa, C&A e a própria Magazine Luiza e a Via Varejo, que é dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, anunciaram medidas semelhantes, todas aí para tentar conter a expansão da pandemia do coronavírus. E como que as ações dessas empresas responderam a essas medidas ontem, né, nos últimos dias? Olha, elas caíram bastante. Tem a Renner, que, como eu já falei, caiu bastante depois desse anúncio. Ela foi a primeira a dizer que ia fazer esse fechamento. E depois as outras todas recuaram. Ontem, inclusive, foi um dia de quedas bem fortes por causa disso, porque no fim de semana a C&A e a Marisa tinham anunciado que iam fazer esse fechamento. Então, os investidores acabaram precificando isso no pregão de ontem, segunda-feira. Elas reagiram mal, mas depois o mercado começou a perceber que talvez isso não tenha os efeitos tão negativos quanto se estava imaginando. E a gente está gravando esse vídeo na manhã de terça-feira e o mercado está numa forte recuperação, incluindo as empresas do varejo, né? Quais que são as perspectivas agora para os próximos dias para o setor? Olha, o setor deve continuar acompanhando aí os desdobramentos, né, da pandemia aqui no Brasil. Os analistas com quem a gente tem falado aí para, enfim, fazer a cobertura de bolsa estão dizendo que o cenário é bastante complicado, porque as empresas vão ter uma redução muito forte de receita, já que tiveram que fechar as lojas, mas ao mesmo tempo isso é um espaço para o fortalecimento de operações online. Então, as empresas que têm as operações na internet mais fortalecidas tendem a ter aí a sair na frente das outras, enquanto que as que dependem mais de lojas físicas tendem a ter problemas. E um outro ponto muito importante, não só para o varejo, é caixa. As empresas que estão mais capitalizadas tendem a se beneficiar mais desse momento, porque vão ser mais capazes de segurar a onda, digamos assim. Bem, gente, aqui a gente fez um panorama do setor de varejo nessa situação de isolamento social e fica por aqui o Intraday. Agradecemos a todos que estão nos assistindo. Fiquem em casa, não saiam de casa, vamos combater esse vírus. Isso mesmo, e se você precisar de qualquer outra informação, não só sobre varejo, mas sobre como todos os outros setores estão aí lidando com a pandemia, é só procurar na tela do broadcast. Até a próxima! Grande abraço.